Você já assistiu Rock 4? Aquele lutador ítalo-americano, né? A saga do lutador ítalo-americano, conhecido como Garanhão Italiano, vivido por Sylvester Stallone, que fez muito sucesso na década de 1980. Bem, o tema que a gente vai tratar aqui fala da década de 1980, principalmente, mas fala de um período muito maior, da década de 1900, final da década de 1940 até do final da década de 1980, a chamada Guerra Fria. Dois autores tratam desse tema, vou deixar para vocês aqui. Eric Hobsbawm, né, em A Era dos Extremos, trata do tema. Outro autor com um pensamento totalmente contrário de Eric Hobsbawm é Tony Judt, no seu Pós-Guerra, né? Ele vai tratar justamente dessa relação com a União Soviética e o Ocidente pós a Segunda Guerra Mundial. Por que a Segunda Guerra Mundial? Porque as origens da Guerra Fria estão inseridas, né? Elas estão ali no final da Segunda Guerra Mundial, na relação entre... Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente para pensar em Guerra Fria é a relação entre os 4 aliados que lutaram com a Alemanha e ocuparam a Alemanha: Estados Unidos, Inglaterra, França e, do outro lado, a União Soviética. Não vamos falar aqui sobre a Segunda Guerra Mundial, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então eles eram aliados, ocuparam a Alemanha e ocuparam a cidade de Berlim. A Alemanha foi dividida em 4 zonas: a zona inglesa, a francesa, né? A zona dos Estados Unidos e a zona soviética. Beleza? Então, o conflito, até aí tudo bem, mas para você começar a entender, por exemplo, o drama que aconteceu em volta do bloqueio de Berlim, você precisa entender por que essas 3 nações se rivalizaram com a União Soviética, e esse acontecimento, o bloqueio de Berlim, para muitos é o início da Guerra Fria. Porque a União Soviética era um país socialista e os outros 3 países capitalistas. Eles tinham concepções diferentes, né, sobre a Alemanha do pós-guerra. A Alemanha do pós-guerra ficou na mão dessas 4 nações. Essa rivalidade entre essas 4 nações, ou seja, entre as 3 e a União Soviética, veio resultar na divisão da Alemanha e na divisão da cidade de Berlim. Então vocês pesquisem, ou depois eu posso até fazer um vídeo aqui sobre o bloqueio de Berlim especificamente. Mas para vocês começarem a entender a Guerra Fria, vocês têm que entender que é uma guerra ideológica. O capitalismo contra o socialismo. Beleza? E isso vai se refletir, né? Isso vai se desenvolver ao longo das décadas de 1950, 60, 70 e culminando com a década de 1980. Toda a mentalidade desse período vai ser subordinada a essa mentalidade de Guerra Fria. Por isso que eu falei aqui do Rock Balboa. Rock 4, para quem viu, né? O Sylvester Stallone luta com seu calção das cores da bandeira dos Estados Unidos, luta com o Drago, um lutador socialista, né, da União Soviética, que teria matado o seu amigo no ringue, né, o Apollo Creed, que matou, né, o seu amigo no ringue. Então, essa imagem, né, o Stallone, um símbolo americano, e o russo, o robô, como símbolo da União Soviética, né, um homem praticamente biônico, né? Não que ele fosse um robô, mas tinha essa ideia que os atletas soviéticos eram produzidos em laboratórios, né? Tinha essa ideia na época da Guerra Fria. Então isso reflete a mentalidade da Guerra Fria. Reflete também algumas características da Guerra Fria. Propaganda. A propaganda americana antissoviética, anticomunista, e a propaganda soviética anticapitalista. Sendo que a propaganda americana era muito mais forte devido ao alcance da cultura americana, aquilo que ficou conhecido como cultura pop, que esse autor também trata no seu livro. Para quem quer saber um pouco mais sobre cultura pop, né, o desenvolvimento de um público jovem, né, tá aqui nesse livro também. Então, o alcance da cultura americana era muito maior. Então, é uma guerra também de propaganda que refletia no cinema, que refletia nos quadrinhos, né, Capitão América lutando contra heróis
O capitão dos Estados Unidos da América, capitalismo, lutando contra inimigos soviéticos, né? Que refletia na música, em tudo. E também, outra característica principal dessa Guerra Fria é a disputa entre um modelo e o outro, a disputa para provar que quem era melhor. E não tinha. Um dos símbolos dessa disputa é a corrida armamentista. Né? A corrida armamentista também tinha sua lógica em relação ao equilíbrio do poder, né? Chamado também de equilíbrio do terror, porque os Estados Unidos desenvolveu a bomba atômica no final da Segunda Guerra Mundial, né? Em Hiroshima e Nagasaki. Em 1949, a União Soviética também desenvolveu. Então elas começaram a se armar e armar os seus aliados para evitar que o outro lado o atacasse. Porque se houvesse uma guerra nuclear, seria a destruição total, a capacidade destrutiva das armas nucleares, a gente nem precisa falar aqui, né? Vocês sabem que é uma capacidade devastadora. Além da corrida armamentista, existia também outra característica dessa disputa, a corrida espacial. Quem que estava ligado a mostrar superioridade tecnológica. Então, tanto superioridade armamentista como superioridade tecnológica essa disputa também era característica da Guerra Fria, a corrida espacial. Os russos e os soviéticos foram os primeiros a colocar um satélite, né? Sputnik, no espaço. Os primeiros a lançarem um ser vivo no espaço, uma cachorra chamada Laika, que depois muita gente passou a batizar seu cachorro de Laika, suas cadelinhas. E também o primeiro homem no espaço, que é o Yuri Gagarin. Né? Os Estados Unidos, para responder isso, em 1969, mandou o Homem à Lua. Né? Então, o Homem na Lua, em 1969, né? O Homem no Espaço, em 1961, os russos e os Estados Unidos nessa disputa, né? Espacial. Né? Corrida espacial ou corrida armamentista. Para fechar aqui, nesse vídeo não ficar muito longo, outra característica principal da Guerra Fria são seus símbolos. O Muro de Berlim, ele é um dos maiores símbolos da Guerra Fria. Ele dividiu a cidade de Berlim ao meio, entre uma zona soviética e uma zona ocidental. Né? Ele foi construído em 1961, 13 anos depois do bloqueio de Berlim, e ele vai estar lá, ele vai existir até 1989. Ele era nada mais do que uma barreira, né? Uma barreira fronteiriça com farpados soldados militares dos dois lados vigiando a fronteira. Mas a queda dele em 1989 significou também a queda do regime socialista do leste europeu, de todos os regimes socialistas do leste europeu, principalmente da Alemanha Oriental. E também é um dos símbolos do fim da Guerra Fria. A Guerra Fria seria concluída com a vitória do lado ocidental capitalista. Beleza, gente? Em 1989. Em 1991, a União Soviética se desmantela. Para muitos, esse é o principal marco do fim da Guerra Fria. Mas a queda do Muro de Berlim em 1989, Muro de Berlim, queda do Muro de Berlim em 1989, é um dos símbolos dessa Guerra Fria. Tanto sua construção como a sua derrocada. Show de bola?